Isso implica seu uso em ambientes pequenos ou fechados. Por outro lado, quando há eletricidade envolvida no foco de incêndio, esse extintor é altamente recomendado. Como ele se trata de um gás, ele pode prejudicar a saúde do operador do extintor. Então, em ambientes clausurados, você tem que combater o fogo e rapidamente você sair do local. Por quê? Porque o dióxido de carbono, o método dele de abafamento é justamente empurrar o oxigênio para fora, afastar o oxigênio daquela área, expulsar o oxigênio e ele permanecer naquele ambiente. E a gente sabe que o dióxido de carbono, não é adequado para a respiração humana. Então, outra vantagem extremamente importante desse tipo de extintor é que ele faz tanto o abafamento, com o deslocamento do oxigênio, como o resfriamento. Ele, quando entra em contato com o oxigênio, com o ar ambiente, ele resfria rapidamente, fazendo com que, ao ter contato com aquele equipamento ou material que está pegando fogo, ele venha resfriar também esse princípio de incêndio, fazendo o fogo ser debelado. O extintor de Allen, os extintores de Allen são modelos utilizados nos equipamentos elétricos, pois apagam os incêndios sem deixar resíduos. Extintores de carga halogenada quebram a reação em cadeia do fogo e em seguida o abafam, impedindo de se propagar. Porém, uma de suas maiores vantagens é que ele não prejudica os equipamentos eletrônicos. Além disso, ele apaga chamas de materiais sólidos comuns, de líquidos e sólidos inflamáveis e os causadores por corrente eletrizada. Entretanto, esse tipo de extintores é banido pelo Protocolo de Montreal por ser nocivo à camada de ozônio. Não é um extintor popular, um extintor raramente que você consegue identificar um tipo de extintor desse em uma área operacional. Ele é bem visto na área industrial por ele debelar o fogo sem provocar danos a equipamentos eletroeletrônicos. Mas não é um extintor popular, não é um extintor que você vai encontrar em todas as partes, e ele pode ser usado o seu método de uso tal igual aos demais extintores, por acionamento de gatilho, retirada de pino e lacre, acionamento de gatilho, direcionar para a base do fogo e realiza o combate normalmente. O extintor de NAF, é o NAF, que é um dos tipos de extintores conhecido também como HFC 125, ele é um agente limpo, ou seja, não produz resíduos poluentes ao meio ambiente e que não prejudica a saúde dos usuários que o manuseiam, justamente por ter um baixo índice de toxicidade. Além disso, é a melhor opção para controlar incêndios com total inundação, mais vantajoso, aliás, em incêndios classe A, B e de classe C. Possui eficácia por não conduzir eletricidade, por ser usado ao invés de extintores de álon. Por fim, é um agente que não deixa resíduo, partícula, água ou materiais corrosivos. A gente também é um tipo de também não tão popular por ter uma capacidade pequena e também por ter um valor muito alto na compra, para você adquirir um extintor desse. Tem essas vantagens bem importantes de não prejudicar o operador do extintor, a saúde do operador do extintor, nem o meio ambiente, Porém, existem essas dificuldades, da aquisição, tem um valor muito considerado, de ser difícil, recarga para ele, existem essas condicionantes, que ele não se torna um extintor popular aqui no nosso país. Extintor de acetato de potássio, classe K. O extintor de acetato de potássio é um saponificante e tem como função exclusiva apagar os incêndios de classe K, ou seja, os que não são causados por óleos e graxas alimentícias, gorduras que são causadas, no caso, gordura animal e vegetal. Ele é muito utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, bares e etc. A solução é pulverizada no produto em chamas, que produz uma reação química, formando uma espécie de espuma seladora. Isso faz com que não haja contato da gordura com o oxigênio. Portanto, apaga o fogo e faz o resfriamento da superfície. Gente, a classe K é uma classe nova, se eu não me engano, ela entrou em vigor em 2020, no mundo todo, E veio aqui para o Brasil, foi um estudo realizado aí tanto pelo Corpo de Bombeiro dos Estados Unidos como os Corpos de Bombeiro, dos países europeus, onde eles viram que no combate a cozinhas industriais eles tinham dificuldade muito grande, de combater esse fogo
devido a óleos gordurantes. Então, foi elaborada uma nova classe de incêndio com um tipo de espuma mais pegajosa, onde essa espuma ela vai se espalhar em cima daquele óleo gordurante. Aquele óleo, mesmo ele borbulhando, essa camada de espuma ela vai ser bem pegajosa, isolando o óleo gordurante do oxigênio, fazendo a técnica do abafamento, isolando ele do oxigênio, fazendo o fogo ser debelado. Abandono de área, né, que procede do abandono de área parcial ou total, quando necessário transferindo-se área segura distante do local do sinistro. Pontos de concentração conforme comunicação pré-estabelecida, permanecendo nesse ponto até a definição da segurança do trabalho. O abandono de área, geralmente, ele é liderado por alguém da brigada de emergência, onde orientam as pessoas a saírem de forma ordenada, né, de forma mais efetiva, seguindo as placas até o ponto de encontro, para irem para uma área segura, né? Qualquer edificação está sujeita a risco, e por esse motivo a contratação de treinamento do plano de abandono é um importante instrumento para evitar situações de pânico em casos de emergência, mesmo em edificações em que ele não é exigido pela legislação do Corpo de Bombeiro. Isso porque ele é um importante meio de preparação dos ocupantes sobre como agir em caso de sinistro. Afinal, se a edificação sofrer um episódio de incêndio, por exemplo, os ocupantes devem saber como agir para evacuar o local de maneira segura e evitar, assim, que os problemas se agravem ainda mais. Por isso é importante, né, nesse quesito do abandono de área, os simulados, a simulação. É muito importante que a gente, ao participar do simulado, leve sempre a sério essas simulações, sejam obedientes e façam o treinamento, né, da melhor maneira possível, né, para você poder, no momento em que a ocasião for real, você saber como reagir da maneira mais segura. O treinamento de plano de abandono tem como objetivo principais ações que visam treinar os ocupantes de edificações para um correto procedimento de evacuação em caso de sinistro, colaborando assim para uma saída mais segura, evitar episódios de pânico e preservar a vida. Isolamento diário. Isolamento de risco é uma medida de segurança passiva que tem como finalidade estabelecer critérios para o isolamento e propagação do incêndio por radiação e calor, convecção de gases quentes e a transmissão de chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma edificação não propague para outra. Emergências com inflamáveis. Basicamente, podemos dividir a atuação em emergências como produtos perigosos e inflamáveis em alguns passos distintos: identificação do produto e seus riscos, proteção pessoal, isolamento da área, salvamento de vítimas, contenção e protocolo do produto e descontaminação. Antes de que se possam iniciar operações efetivas de reação em um acidente com materiais perigosos e inflamáveis, deve-se obedecer a maior quantidade de informações possíveis a respeito da identidade do produto, como também do acidente. Primeiro, identifica-se o produto envolvido e depois se faz uma avaliação do que aconteceu, está acontecendo ou pode acontecer. A análise e verificação dos riscos envolvidos durante as emergências com produtos químicos perigosos são iniciadas assim que se informa a brigada de emergência da existência de um acidente e só termina após a cessação e situação de emergência. As emergências são sempre dinâmicas, elas mudam em questões de segundos, uma vez que dependem de inúmeros fatores. Portanto, a análise e verificação dos riscos são constantes durante toda a ocorrência. A ideia principal é: o risco potencial deve ser imediatamente analisado para que as atividades do grupo de emergência possam ser dirigidas de maneira eficiente. Procedimento para emergência: planejar o que é, quando e como, avaliar, identificar, analisar, tratar, minimizar o risco, monitorar e relatar. Na análise de risco, o fator predominante é o bom senso, que deverá prevalecer a fim de que atitudes corretas sejam tomadas, não colocando em riscos desnecessários pessoas, os bens materiais e o meio ambiente. Portanto, em caso de acidente e situações de emergência, os procedimentos básicos devem ser adotados de acordo com o tipo de ocorrência. Em caso de vazamento, pequenos vazamentos,
lavar a área com grande quantidade de água e utilizar o kit de emergência ambiental. Grandes vazamentos, isolar a área, sinalizar o local, afastar os curiosos, eliminar todas as fontes de ignição da área, impedir a contaminação de fontes, lagos e rios através do uso de barreiras de dispositivos que possam confinar o produto, no caso, absorver com areia, terra e os materiais absorventes e recolher em embalagem apropriada para posterior destruição. Avisar imediatamente as autoridades locais, bombeiros, órgãos ambientais, defesa civil e polícia rodoviária. Em caso de incêndio, fogo, pequenas proporções, extinção por pó químico seco, gás carbônico, espuma mecânica ou em água em forma de neblina, acionar a equipe da brigada de emergência para dar início ao combate e extinguir o incêndio. Grandes proporções, enfriar os tanques e recipientes de armazenamento de instalações próprias com água em forma de neblina ou outro sistema de combate a incêndio disponível e acionar o corpo de bombeiro imediatamente. Em caso de poluição ambiental, impedir o escoamento do produto para rios, canais e poços, avisar o corpo de bombeiro e aos órgãos de proteção do meio ambiente. No 10º módulo, gente, a gente vai ver a parte de primeiros socorros, né, que são as ações que nós temos que fazer ao identificar uma pessoa em apuro, alguém que passou por um trauma físico, um mal súbito, que são as medidas que têm que ser tomadas ali de modo imediato e no local, né, para tentar estabilizar ou melhorar o quadro daquela vítima. E dentro desses procedimentos, nós temos que reconhecer situações que põem em risco a vida, aplicar respiração e circulação artificial quando necessário, controlar sangramento, né, com caso de controle de hemorragias, tratar de outras condições que põem a vida em risco, minimizar os riscos de outras lesões e complicações e evitar infecções. Dentro dos primeiros socorros, nós temos os princípios, né, que é realizar a avaliação de segurança do local do acidente para não expor a nenhum risco, realizar a sinalização do local do acidente e pedir auxílio a um colaborador para ligar para a ambulância, verificar os sinais vitais se a vítima estiver consciente, manter a calma da mesma e levar mesmo para um local seguro. Caso a vítima esteja inconsciente, realizar a massagem cardíaca até que o socorro especializado. Gente, no caso de vítima inconsciente, a gente tem que olhar as vias aéreas, pulso, para poder saber se eu vou realizar massagem cardíaca. Eu só realizo massagem cardíaca no caso de quando eu verificar que a vítima não tem pulso. Aí eu inicio a massagem cardíaca ali no local, em uma região plana e rígida, onde eu posso realizar as compressões de maneira mais eficaz. Não realizar respiração boca a boca na vítima, pois existe um grande risco de contaminação. Nos novos protocolos do PHTLS, né, que são os protocolos emergenciais de atendimento hospitalar do mundo todo, e também alguns procedimentos novos, né, dentro da área dos primeiros socorros. Os leigos, que são pessoas que não são da área da saúde, não podem realizar a respiração boca a boca. Até nós, especialistas em urgência e emergência, nós também não devemos colocar a nossa boca em contato com outra, por isso que nós usamos vários dispositivos, como as máscaras pockets, que são as máscaras usadas para respiração, tem elas tanto de forma descartáveis, como tem elas fixas, que você pode higienizá-las depois, caso seja usada, certo? Então, esse contato boca a boca com a vítima, hoje, praticamente, não existe mais, porque as pessoas leigas não devem fazer esse procedimento, e as pessoas da área da saúde devem andar com os dispositivos adequados para realizar esse tipo de manobra. Em caso de ingestão, não provocar vômitos. Se o acidentado estiver inconsciente e não estiver respirando, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar o acidentado para um atendimento especializado, passar todas as informações disponíveis sobre a ocorrência, né, sobre o acidente, e também com a vítima ou médico, informando a equipe, né, do SAMU Bombeiros que for fazer esse atendimento especializado. O BVM, gente, né, que é um dispositivo também que deve ser usado por uma equipe treinada, uma equipe de saúde, que tem aqui o bolsa, válvula, máscara. Ele tem a finalidade de promover a ventilação artificial, né, que é enviando o ar comprimido, o enriquecimento de oxigênio para pulmão daquela pessoa, daquela vítima, né, que esteja aí numa possível parada respiratória, uma deficiência
de respiração, né, onde você vai instalar essa parte da máscara